Eu acredito de verdade que as maiores frustrações da nossa vida vêm da nossa incapacidade de governar a nós mesmos. A gente sofre muito para fazer aquilo que a gente falou que ia fazer, a gente sofre muito para controlar os nossos desejos, nossos estímulos. Liberdade para muita gente significa fazer aquilo que tem vontade de fazer. Eu discordo. Liberdade é poder fazer aquilo que você tem vontade, mas escolher não fazer porque você sabe que não deve. A pessoa que é refém dos seus próprios desejos, dos seus próprios estímulos, refém das suas vontades, é uma pessoa que não é livre. A gente vê e percebe que pessoas que têm hábitos ruins, por exemplo, vícios, né, que nada mais são do que hábitos ruins que se tornaram muito fortes na via neural, por exemplo, o hábito do fumo, o hábito do alcoolismo, de fato, vícios que fazem com que essas pessoas percam o controle do seu próprio comportamento. Porque um viciado, ele é uma pessoa que de fato não consegue resistir a esse estímulo, a esse desejo. O grande objetivo do vídeo de hoje é basicamente te ensinar 5 passos para que você consiga governar melhor a si mesmo. E no final eu vou te explicar por que você deve governar e não controlar, qual é a grande diferença que existe entre isso. O primeiro passo então, e como vocês bem sabem, eu sempre trago o meu caderninho, né? O primeiro passo então é observar os impulsos antes de combater. Gente, vamos lá. Já expliquei para vocês algumas vezes que o nosso cérebro evoluiu a ponto, ou melhor, ele não evoluiu a ponto de acompanhar as evoluções científicas e tecnológicas que a gente vê, que a gente tem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro deseja muitas vezes coisas que nesse momento não são tão necessárias assim. Eu me explico, vamos lá. Para o nosso cérebro, acumular comida era algo muito importante. Para o nosso cérebro, vamos lá, o momento da gente ter comida na época dos caçadores-coletores era um momento muito especial porque a comida era extremamente incerta. Isso fazia com que isso acendia uma dopamina muito grande e aquelas versões de nós mesmos lá de trás pensavam, eu não sei quando eu vou ter comida novamente. Ou seja, era um desejo muito forte naquele momento. E esses instintos, esses desejos, principalmente de sobrevivência, de acumular comida, de segurança, o medo, porque as pessoas, os caçadores-coletores precisavam ser muito mais alertas. Porque se eles não fossem alertas naquela época, eles morriam. Hoje, se nós não formos tão alertas quanto naquela época, a gente não morre. O risco da vida hoje em dia, ele é muito menor, ainda bem, pela evolução da segurança, enfim, da sociedade, da globalização, por assim dizer. O que eu quero dizer é que nós não devemos tentar controlar esses impulsos, a gente deve observar esses impulsos, porque eles são naturais. Certa vez um amigo me perguntou, Pedro, o medo é ruim? Eu falei, não. O medo é um instinto fundamental para a nossa sobrevivência. A questão é, quando eu subo 11 andares, olho para baixo, eu sinto medo, porque eu sinto medo de cair e me machucar e de morrer, obviamente, o medo é um mecanismo fundamental. O medo, quando eu estou andando na rua às 11h30 da noite, aparece 2 caras encapuzados no outro lado da rua, aquele alerta que acende me mantém vivo. Ou seja, o medo em determinadas situações ele é fundamental, assim como todos os nossos outros instintos. A questão é, a gente não deve se tornar refém disso. A pessoa que vive com medo e deixa com medo que o medo controle as suas decisões, ela não é uma pessoa saudável. O medo ao olhar para baixo do 11º andar de um prédio é natural. Agora o medo ao apresentar um projeto para sua equipe, para o seu chefe, ele não é um medo natural. Ou pelo menos ele não deve ser um medo que vai te paralisar. Porque se você cai do 11º andar, você morre. Se você não apresenta bem um projeto para o seu chefe, o máximo que pode acontecer é você ter um feedback negativo, talvez ser demitido, mas a vida continua. Vocês percebem que os nossos instintos nos ajudaram a sobreviver durante muito tempo, mas hoje a gente precisa observar eles melhor porque eles estão meio que com uma sintonia, como se fosse um rádio. O volume dele está muito mais alto do que deveria. Hoje a gente evoluiu enquanto sociedade para que nós não precisemos ser tão
irracionais nas nossas decisões. Hoje a nossa sociedade nos protege, por assim dizer, de modo que a gente não precisa tanto dos nossos instintos. Eles são fundamentais? É óbvio, mas observa. Quando você sentir medo, que é o medo que a gente está usando aqui como exemplo, se pergunta, por que eu estou sentindo medo? O que de pior pode acontecer? Quando você estiver no restaurante, por exemplo, no buffet, e é um dos meus grandes problemas, e você sentir vontade de repetir o prato pela terceira vez, você se pergunta, tá, mas eu preciso, eu tô com fome? Ou realmente é só gula, é só medo que... Sempre tem alguém que faz a piada, tá, mas a comida no mundo não vai acabar, calma. O que eu quero dizer é que a gente nunca vai conseguir controlar os nossos instintos. Ponto. Nós somos seres instintivos e eles são muito mais fortes do que qualquer racionalidade nossa, mas a gente pode observar esses instintos e pouco a pouco diminuir a frequência desses pensamentos. Frequência eu não digo de volume, mas a intensidade emocional desses pensamentos, respirando fundo e entendendo. Tudo bem, mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô com esse medo? Por que eu tô com essa vontade de comer mais? Por que eu tô com essa vontade de dormir mais? Por que eu tô tão apavorado? Tem alguma explicação para isso? E aí, pouco a pouco, observando esses instintos, esses pensamentos que surgem, eu consigo chegar a conclusões um pouco melhores. E as pessoas maduras são ótimas em fazer isso. Basicamente, a pessoa que governa a si mesma é uma pessoa madura. Você vai perceber que as 5 características, os 5 passos que eu vou trazer nesse vídeo, eles refletem a pessoa madura. Eles refletem a pessoa que, de fato, toma melhores decisões na vida. A pessoa que você olha e fala, cara, como ela reagiu bem a essa situação. Isso envolve a habilidade que eu falei no vídeo passado, que é a temperança. Governar a si mesmo é ter temperança. O segundo passo, vamos lá, organizar o ambiente. Como eu falei para vocês, nossos instintos são fortes. A nossa força de vontade, ela é finita. O que eu quero dizer com isso? A gente está indo para uma guerra contra os instintos com uma pistolinha de brinquedo. Se utilizar da força de vontade apenas para lutar, e eu não gosto desse termo, mas para ilustrar, contra os seus instintos, é usar uma pistola de brinquedo para ir numa guerra em que as pessoas estão de bazuca, de tanque de guerra. O ambiente é a bazuca, sua força de vontade é a pistolinha. O que eu quero dizer com isso? Se você não utilizar o ambiente a seu favor, você vai se prejudicar. O ambiente, ele não determina, ele influencia. Durante muito tempo eu falei aqui que eu acreditava que o ambiente determinava. Hoje, estudando mais sobre espiritismo, sobre livre-arbítrio, eu começo a chegar um pouco mais à conclusão que o ambiente, na verdade, ele te influencia. Ele pode te ajudar a ter bons comportamentos ou te ajudar a ter maus comportamentos. E grande parte do nosso ambiente é controlado por nós. Você muitas vezes não controla, talvez, onde você nasceu, por mais que o espiritismo acredite que você decidiu um dia nascer, e eu acredito nisso também, mas enfim. Você não controla, muitas vezes, o ambiente, as pessoas que você é inserida, a família. A gente escolhe a nossa família, óbvio, antes da nossa existência. Mas o que eu quero dizer é que existem muitas coisas no nosso ambiente em que a gente não pode interferir nesse momento e às vezes servem para o nosso aprendizado, às vezes viver com pessoas que não nos fazem tão bem agora foi uma escolha que a gente fez antes dessa vida justamente para que a gente desenvolva capacidades como paciência, como amor, como, enfim, resiliência. Mas esse é um assunto que a gente pode debater em outros vídeos. O que eu quero dizer é que existem partes do nosso ambiente físico que a gente precisa aprender a organizar. Eu vou bater na tecla pro resto da minha vida do exemplo do chocolate. Vocês que acompanham os meus vídeos há mais tempo, vocês devem estar cansados desse exemplo, mas quanto mais eu der esse exemplo, mais ele fixa na cabeça de vocês. Chocolate, o que eu quero dizer com isso? Se você tem um instinto muito forte, uma vontade muito forte de comer doce, você sabe que você tem essa vontade sempre na janta ou sempre depois do almoço, cara, não compre o chocolate se você não quer comer o chocolate. É muito mais difícil você controlar um impulso quando está ali na sua frente. É a lei da inevitabilidade que o JJ fala tão bem. Quando eu tenho algo na minha frente me chamando o tempo inteiro, a minha vontade de fazer aquilo é óbvio que vai ser maior. Agora, se eu sinto vontade de comer chocolate, porque eu sei que essa vontade vai chegar e eu não tenho chocolate em casa, eu posso chamar o iFood do chocolate? Eu posso ir até o mercado mais próximo e comprar chocolate? Posso, mas vocês entenderam que eu adicionei uma etapa, um atrito? Basicamente, organizar o seu ambiente é, a grosso modo,
facilitar os bons comportamentos e dificultar os comportamentos ruins. Se você quer ler mais, Lei da Inevitabilidade. Olha para trás aqui, um monte de livro na minha casa. Tem livro aqui do lado, que estão a maioria dos meus livros, tem livros na sala, tem livro em cima da mesa, tem livro na minha cabeceira. Tem livro em todos os lugares da minha casa. Sempre que eu passo por algum lugar do meu apartamento, eu encontro livros, porque isso me lembra que eu amo ler, que eu adoro ler e que eu preciso ler. Agora, se você quer ler mais e você não enxerga livros na sua frente, você vai lembrar... Pensa uma questão matemática e lógica. Se eu coloco livros na minha casa em vários lugares, eu olho para livros cerca de 40 vezes por dia, um exemplo. Se eu boto livros em um lugar escondido na minha casa, talvez eu olhe para eles 1 ou 2 vezes por dia. Qual é a chance de eu ler olhando para livros uma ou 2 vezes por dia e a chance de eu me lembrar que eu tenho que ler se eu olho 40 vezes por dia para livros? Vocês percebem como a lei da inevitabilidade ela facilita ou dificulta as coisas pra gente? Bons hábitos nada mais é do que reduzir atrito, maus hábitos ou para lidar com maus hábitos nada mais é do que aumentar o atrito. Para governar a si mesmo, utilize o ambiente como uma força, porque o ambiente ele não determina, você tem sempre a decisão final. Você ainda assim, tendo chocolate na sua casa, você pode decidir não comer. Mas é muito mais difícil porque você é um ser humano, o ser humano é falho, a sua força de vontade é finita e você pode ter dias ruins. Todo mundo é disciplinado quando o dia é bom. Agora, tenta ser disciplinado quando o dia é ruim e você acha que você merece comer mais, comer o chocolate, dormir até mais tarde, quando você briga com alguém e fala, meu dia já foi para o espaço, eu vou comer o chocolate. Se você tiver o chocolate em casa, você vai comer. Se você não tiver, você vai se dar mais uma chance para acertar. Governar a si mesmo significa organizar o ambiente. Terceiro passo, conviver com o desconforto. A gente desaprendeu isso. Vou fazer um vídeo completo sobre isso, óbvio, que é hedemonia, ou deixa eu pegar o termo correto aqui, é hedonia e eudemonia. Me confundi com os termos. O que eu quero dizer com isso? A gente vive hoje uma vida, basicamente a gente busca uma vida hedônica. O que é uma vida hedônica? A gente busca o prazer pelo prazer o tempo inteiro. A gente busca aquilo que no momento vai nos gerar maior prazer. Ir para academia não, dói, é difícil, é cansativo. Olhar o Netflix, opa, legal, coberta, frio, pipoca. Dormir até mais tarde, opa, ótimo, eu adoro quando eu posso apertar o botão soneca e dormir porque eu sei que é final de semana, ou eu sei que eu posso dormir 1 hora a mais e chegar atabalhoado no meu trabalho. Acordar mais cedo para conseguir treinar, para conseguir ler, para criar um espaço maior entre o acordar e o primeiro compromisso é desconfortável. A questão é, a gente nunca vai conseguir ser humanos felizes de fato, e aí a felicidade eu boto sempre entre aspas, mas o bem-estar perceptivo de fato sem que a gente conviva com o desconforto. A pessoa que busca prazer o tempo inteiro é uma pessoa frustrada, é uma pessoa infeliz e é uma pessoa que se esconde atrás desses micro prazeres. A pessoa que leva de fato, e o Aristóteles falava muito sobre isso, uma vida necessariamente satisfatória é uma pessoa que busca o tempo inteiro o seu maior potencial. E gente, nós não vamos conquistar o nosso maior potencial sem que a gente se desafie para isso, sem que a gente aprenda a viver com desconforto. Aprender a viver com desconforto não é, de novo, aprender a viver com desconforto não é você se tornar Gandhi e você abrir mão de tudo que acontece de bom na sua vida, basicamente, e você dedicar a sua vida inteira a uma causa espiritual. Não é você se tornar um monge, ir para a montanha, abrir mão de todos os estímulos, ficar o dia inteiro meditando. Viver no desconforto nada mais é do que identificar aquilo que te faz crescer e tolerar o desconforto que vem junto com isso. É clichê, é romântico, as pessoas falam que nosso crescimento está no desconforto, mas, cara, nós somos seres humanos, como eu te falei, os instintos nossos são muito mais fortes e os nossos instintos não querem desconforto, o nosso corpo não quer, o nosso cérebro não quer coisas desconfortáveis. Só que a gente não aprender a governar isso e aprender que se a gente não nos colocar, se nós não nos colocarmos em situações desconfortáveis que nos façam crescer, a gente vai continuar levando uma vida medíocre. Pensa comigo. Tem um amigo meu que ele fala, e eu concordo, que a nossa capacidade é o seguinte: um problema, a nossa capacidade está aqui. Quando surge um problema acima da nossa capacidade, a gente aumenta a nossa capacidade para resolver esse problema.
a gente aumentou a nossa capacidade. Surge um problema maior, a gente aumenta a nossa capacidade para resolver esse problema. E assim vai sucessivamente. A grande questão, eu acredito muito nisso, é que a sua vida não vai se tornar mais fácil. A gente corre um risco muito grande de imaginar que sofrendo hoje a gente vai facilitar, sofrendo entre aspas, a gente vai facilitar muito a nossa vida no futuro. Não, a gente vai aumentar a nossa capacidade, mas os desafios vão continuar acontecendo. Uma vida sem desafio, uma vida que eu não, de fato, me sinta desafiado a me tornar uma versão melhor, é uma vida que não vale a pena ser vivida. A gente tem um encantamento, até idiota, de imaginar que a gente vai ser muito feliz quando a gente puder descansar o dia inteiro. Cara, vai passar uma semana, a gente vai se sentir extremamente frustrado, porque nós não conseguimos nos acostumar com a ideia lá dentro de nós mesmos que a gente não está vivendo a nossa capacidade. Os dias mais felizes da minha e da sua vida muito provavelmente serão os dias em que você venceu um desafio que você prometeu que ia vencer. Sabe aquele treino para maratona que, cara, tá sendo muito puxado, eu tô sofrendo, eu tô acordando mais cedo, tá doendo tudo, tendo um monte de coisa no trabalho para fazer e mesmo assim eu tô cumprindo a risca. Quando chega o dia da maratona, essa pessoa completa a maratona no pace que ela decidiu que ela ia completar, esse é o dia mais feliz da vida dessa pessoa. Os dias mais felizes na nossa vida são os dias em que a gente supera algum tipo de desafio ou desconforto e a gente olha para nós mesmos e fala sem nenhum tipo de moderação: cara, tu é bom. Parabéns, tu é foda. Essa é a palavra. Se esconder atrás de pequenos confortos, se esconder atrás enfim, de uma vida hedônica, é uma das piores coisas que a gente pode fazer. A eudemonia basicamente é uma versão de felicidade que supera o desconforto constantemente. É uma versão de felicidade que a gente está sempre buscando a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão não é se esconder atrás de momentos de prazeres imediatos. Perfeito? Então o terceiro ponto é conviver com o desconforto. O quarto ponto, tô olhando para cá porque o meu caderninho tá aqui, tá? Pergunte quem você está se tornando, é o quarto ponto. Eu gosto muito de falar sobre isso e eu tenho uma frase que eu gosto muito de repetir, é: todas as vezes que você for tomar uma decisão importante, se questione. Isso tem coerência com a pessoa que eu quero me tornar e com a vida que eu decidi criar? Por que eu pergunto isso? A partir de agora, sempre que você decidir, vamos lá, matar um treino que você prometeu que ia fazer, você se pergunta: tudo bem, quem eu vou me tornar se eu matar esse treino consistentemente? Todas as vezes que você decidir não levantar a mão em uma reunião no seu trabalho, você se pergunta: quem eu tô me tornando? Porque eu tenho medo de levantar a mão numa reunião no meu trabalho para mostrar minha opinião. Quem eu tô me tornando ao fugir de uma apresentação porque eu tenho vergonha de apresentar na frente dos meus colegas? Quem eu tô me tornando ao optar pelo medo, ao optar por me esconder, ao optar para ninguém me enxergar? E ao contrário, quem eu tô me tornando ou quem eu vou me tornar ao de fato escolher ser a minha melhor versão? Todos os dias a gente tem duas opções: é fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer ou ceder ao nosso desejo momentâneo. Se o seu dia, olha a analogia, se a sua rotina, de fato, não envolve a briga entre fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é fácil, talvez a sua rotina não seja tão desafiadora assim. Se você não precisa em nenhum momento da sua rotina decidir entre fazer o fácil e fazer o certo, talvez você não esteja se desafiando tanto. Se você não precisa decidir entre treinar e ver Netflix, que é o exemplo que eu sempre dou, talvez sua rotina não seja tão desafiadora. Se você não precisa decidir entre acordar mais cedo para ler ou dormir um pouco mais, sua rotina talvez não seja tão desafiadora. Se você não precisa decidir entre levantar a mão em uma reunião para dar uma opinião que você sabe que pode aumentar o teu prestígio na empresa ou ficar quieto, a questão é, a gente sempre tem essa bifurcação de ter duas possibilidades, tá? Trazendo um pouco mais simples essa questão. Nos tornarmos a pessoa que a gente decidiu ser ou se esconder atrás da pessoa a pessoa que a gente é hoje. E a pessoa que você é hoje te levou até os resultados que você tem hoje. Os resultados que você quer ter no futuro, você precisa ser a pessoa que de fato vai te levar até lá. E o quinto passo, vamos lá. Controle é diferente de governo. E eu falei sobre isso no início do vídeo. Nós não vamos controlar os nossos estímulos, é impossível. Eu não consigo controlar o medo, eu não consigo controlar a angústia, eu não consigo controlar a tristeza, eu não consigo controlar a raiva, mas eu consigo governar o que eu vou fazer com isso. Percebe? Eu consigo governar os meus comportamentos. Eu posso sentir uma raiva
enorme e é natural que eu sinta, mas eu consigo de fato governar o meu comportamento com relação a isso. E uma pessoa madura sabe fazer isso. Quando você está jogando futebol, por exemplo, e aí eu falo o esporte, o futebol, porque é normalmente quando os nervos vão à flor da pele, né? E as pessoas muitas vezes justificam os seus comportamentos ruins por causa disso. Mas se você está jogando futebol e alguém do time adversário te xinga ou te dá uma entrada um pouco mais violenta, é normal sentir raiva. Eu sinto raiva, você vai sentir raiva. Eu acredito que todos os seres humanos vivos sentiriam raiva nesse momento. A questão é o que você vai fazer com isso? Você vai retrucar de volta? Você vai xingar? Você vai retribuir a entrada violenta que ele te deu? Ou você vai ter uma decisão madura e falar, cara, se eu fizer algo aqui, eu posso me prejudicar, eu posso ser expulso, eu posso prejudicar o meu time. As pessoas maduras sabem o que fazer com relação a isso. Maturidade é basicamente entender as consequências da sua decisão. Ponto. E governo é diferente de controle. Em resumo, então, os 5 princípios para aprender a governar a si mesmo são: observar os impulsos antes de combater, 2. Organizar o ambiente, 3. Conviver com desconforto, 4. Se perguntar quem você quer ser e 5. Entender que governo é diferente de controle. E se fez sentido para vocês, se inscreva aqui no canal. É fundamental nesse momento, para o vídeo agora, pausa, se inscreva aqui, é fundamental nesse momento que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês compartilhem, para de fato ajudar esse canal a crescer. E essa mensagem sobre descomplicar o comportamento humano chegue para mais pessoas, porque eu de fato acredito que a gente precisa um pouco mais de temperança, a gente precisa um pouco mais de controle, de governo, né, sobre o nosso comportamento. Tá bom? E também deixei aqui na descrição um diagnóstico gratuito que nós temos dentro da empresa do Instinto à Consciência, que é a empresa que eu criei com o Wesley, que é meu sócio. Esse diagnóstico gratuito te mostra, dentro de 12 perguntas, simples perguntas, qual é o gargalo da sua vida hoje e qual é o seu ponto forte hoje. E aí te dá também um plano de ação para mudar isso. Tá bom? É gratuito, tá aqui na descrição. Então você tem 2 missões, se inscrever no canal e também fazer o diagnóstico gratuito, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Muito obrigado pela companhia, até a próxima.